A personagem principal, cujo nome é Esmeralda Vance, sentou-se a beber chá com os pais, e estes disseram-lhe que estava na altura de pensar no casamento, e decidiram que o marido da personagem principal deveria ser um daqueles que ajudavam constantemente a família. O pai olhou calmamente para a rapariga e explicou-lhe que as suas irmãs também se casaram ao acaso, e pediu-lhe que nem sequer pensasse em dizer que não queria. Esmeralda Vines apercebeu-se que não devia ter discutido. Por isso concordou sem jeito. Mas depois lembrou-se que as suas irmãs lhe tinham implorado para não casar assim, porque era a pior coisa que podia fazer para a sua vida futura. Mas não podia discutir isso agora. Depois, satisfeito com a resposta da filha, o pai disse que, assim que a data do casamento fosse escolhida, organizaria uma reunião e disse à rapariga que já podia ir embora. Ela fez uma vênia e concordou com o pai, mas saiu da sala pensando que não queria aquilo e que não ia estragar a sua vida assim. E quando saiu pela porta, estava decidida a não trocar a sua vida por nenhuma riqueza, porque não queria estar com um homem de quem não gostasse. E não queria viver uma vida cheia de arrependimentos como as suas irmãs. Por isso, Esmeralda Vines decidiu que iria encontrar um noivo antes de conhecer o homem que tinha sido escolhido pelo seu pai, e percebeu que tinha de encontrar um marido sozinha. A rapariga acabou por se encontrar num banquete entre aristocratas e aristocratas, que bebiam álcool e conversavam entre si de forma loucamente alegre. E então, Esmeralda Vines pensou que, apesar de ter vindo aqui e de estar cheia de confiança, mas sem um plano, não deveria ter vindo. Depois disso, comentou tristemente que era o seu primeiro acontecimento social, e que por isso não tinha conhecidos, e que nessas circunstâncias nunca conseguiria arranjar um marido e que tinha um ar vergonhoso. Mas, depois disso, convenceu-se resolutamente de que, se procurasse com afinco, encontraria um jovem e decidiu que deveria usar a sua força, nomeadamente o poder da positividade. Depois, decidiu que, antes de começar a procurar, devia comer uns bolos doces, porque era uma boa maneira de relaxar e depois começar a elaborar um plano. Mas, inesperadamente, a rapariga virou-se para trás e reparou que outra aristocrata tinha caído, escorregando na sua sobremesa, e perguntou, a contragosto, quem tinha deixado cair uma coisa daquelas. Então, a loucamente surpreendida Esmeralda Vines apercebeu-se de que tinha sido ela. E nesse momento, a rapariga loucamente zangada gritava e perguntava onde estava o culpado e tentava descobrir se ele estava agora escondido. Por isso, começou a fugir resolutamente. E, mentalmente, pediu desculpa à senhora caída e esperou não se ter magoado. Esmeralda Vines acabou por se encontrar na varanda, continuando a comer a sua sobremesa e pensando que parecia ter estragado tudo. Mas a sua consolação era o bolo que tinha conseguido levar consigo, e por isso estava contente com isso. Mas, nesse momento, um jovem veio ao balcão e disse que tinha finalmente conseguido encontrar a personagem principal. Depois, afirma que foi a rapariga que causou o incidente no salão. Mas parece que Esmeralda Vines não estava a pensar nisso, e apenas admirava com entusiasmo o seu rosto. Mas, no momento seguinte, ela, pensando na aparência do jovem, deixou cair acidentalmente o seu bolo na terra e gritou com entusiasmo, tentando não deixar cair o resto do bolo. Mas o jovem explicou calmamente que estava tudo bem, pois não tinha planeado pisar um pedaço de bolo e cair. E então, olhando para ele, a protagonista pensou que este jovem até tinha uma aura especial. Mas depois de colocar as sobremesas sobreviventes no balcão, a rapariga fez uma vênia e disse que gostaria de o cumprimentar, embora tardiamente, e depois apresentou-se e perguntou se podia saber o nome do jovem. Parecia ser Alfen Midford, e ele fez uma vênia e disse que estava muito contente por conhecer a senhora, pois era o seu primeiro encontro hoje. Olhando para ele, Esmeralda Vines apenas sorriu e disse que para ela também era o seu primeiro encontro no evento de hoje. E pensou no facto de ser a primeira vez que ouvia o nome deste jovem, mas pareceu-lhe que ele era de uma família famosa e que tinha vindo para cá. Depois disse ao jovem que, apesar de ele saber que ela era a causa da situação desagradável, ela manteve-se em silêncio e agradeceu-lhe por isso. Mas ele apenas disse calmamente que ela não lhe devia ter agradecido, porque ele achava que não havia necessidade de fazer ainda mais escândalo. Depois, pensando e lembrando-se da rapariga caída, disse que tinha sido muito engraçado ver como ela tinha pisado o creme. Depois disso, ela gritou durante muito tempo e tentou encontrar o culpado.
E, ao ouvir isto, o protagonista riu-se e disse que, aparentemente, o Sr. Alfen Midford era muito engraçado, mas explicou calmamente que, se a rapariga tivesse estado lá, teria visto tudo com os seus próprios olhos e perceberia do que ele estava a falar. Mas Esmeralda Vane só disse, sem jeito, que estava tão confusa que fugiu e não teve tempo para ver. E Alfen Midford apenas informou calmamente que era de facto uma grande perda. Mas, nesse momento, a protagonista olhou para o jovem e perguntou-lhe se ele gostava de coisas absurdas. Mas ele disse calmamente que não odiava tais coisas. E depois, Esmeralda Vines olhou para ele e perguntou-lhe se ele gostaria de entrar numa relação romântica com ela. O homem ficou surpreendido no início, mas recompôs-se imediatamente e olhou para a rapariga com atenção. Ele disse que estava realmente espantado por ela lhe ter dito uma coisa dessas na primeira vez que se encontraram. Mas ela, calmamente, disse que tomaria as suas palavras como elogios e perguntou qual seria a sua resposta. Mas ele, calmamente, disse que tinha de pensar um pouco, porque a proposta era bastante inesperada e ele tinha de pesar tudo. Esmeralda Vane sorriu e concordou, dizendo que não queria apressar o jovem, mas que, devido a certas circunstâncias, queria pedir-lhe que enviasse uma carta para a mansão da sua família no prazo de 1 semana, caso a resposta fosse positiva. Então, o homem inclinou-se para lhe beijar a mão e disse que gostaria de terminar o encontro com o facto de estar na hora de partir. Saiu de imediato e a envergonhada Esmeralda Vanes foi atrás dele. O jovem chamava-se Garou, e olhando-o calmamente, Alfen Midford disse que tinha conhecido uma senhora muito divertida esta noite. E Garou, que ficou entusiasmado com esta resposta, perguntou que tipo de pessoa era ela, se o jovem falava assim dela. Mas ele disse calmamente ao amigo que se tinham encontrado pela primeira vez hoje, e que a rapariga tinha sugerido imediatamente que estabelecessem uma relação romântica. E parece que o Garou ficou realmente chocado com esta resposta. Mas depois de se tomar na mão, informava-o de que todas as senhoras do Império estavam demasiado nervosas para se aproximarem e falarem com o jovem, por isso limitavam-se a observar. E este estranho misterioso acabou de fazer aquilo com que todas essas raparigas sonhavam. Mas, nesse momento, sorriu às palavras do seu amigo Alfen Midford e disse que não percebia do que estava a falar, porque é pouco provável que todas as raparigas gostassem de estar perto dele. Mas depois admitiu que era uma desconhecida que realmente o interessava. No final, passou 1 semana, e a protagonista, ao passear no jardim, pensou que já tinha passado demasiado tempo, mas Alfen Midford ainda não lhe tinha enviado uma resposta, e ela pensava que o rapaz poderia concordar. Mas, aparentemente, as coisas não correram como ela queria. Mas nesse momento, ela virou-se de repente ao ouvir o som de uma carruagem a aproximar-se, e dela saiu um jovem que entregou a Esmeralda uma carta e disse que era do Sr. Alfen Midford. A carta dizia que Alfen Midford tinha decidido aceitar um relacionamento amoroso com Lady Esmeralda, e que, se a rapariga ainda não tivesse mudado de ideias, podia ir à mansão da sua família na carruagem que ele tinha enviado, porque havia algo que ele queria falar. E assim que ela terminou, o jovem perguntou se a rapariga ia, e ela disse alegremente que sim, mas depois pensou no facto de que estava prestes a ir a uma reunião oficial, por isso não podia ir assim, porque agora estava muito cansada, tinha o cabelo desarrumado e vestia o primeiro vestido que encontrou no armário. Por isso, perguntou, sem jeito, se o homem podia esperar 10 minutos por ela, porque precisava de mudar de vestido. No final, a protagonista chamou um novo homem e entrou de rompante no quarto. Começou imediatamente a vestir-se e, passados alguns minutos, já estava completamente preparada e satisfeita com a sua aparência. Mas quando saiu a correr do quarto, foi vista pela mãe, que olhou para ela e se perguntou para onde ia e por que estava com tanta pressa. Mas Esmeralda Vines percebeu imediatamente que era demasiado cedo para lhes falar de Alfen Midford. Por isso disse que queria ir à casa de uma amiga, e que essa amiga também lhe tinha enviado uma carruagem. A mãe ficou bastante surpreendida, mas a rapariga garantiu-lhe que voltaria em breve, e pensou que, depois de falar com Alfen, não deixaria de contar à mãe. Depois, descendo as escadas e finalmente convencida de que não se tratava de um sonho, dirigiu-se mentalmente a Alfen Midford e disse-lhe que ia ter com ele. Mas, no final, quando chegou à mansão, ficou literalmente chocada com o seu tamanho e luxo, porque era realmente incrível. Mas depois ordenou a si própria que se mantivesse calma,
porque não era apropriado estar tão nervosa. E finalmente, depois de algumas batidas na porta, o mordomo saiu para cumprimentar Dona Esmeralda, fez uma reverência e disse que era uma honra tê-la em casa, e ainda informou-a com entusiasmo que ela tinha vindo para conhecer o Sr. Alfen. O mordomo disse que estava à espera dela e ofereceu-se para a acompanhar à porta. Quando a rapariga entrou, olhou em volta, entusiasmada, atrás do mordomo, e pensou no facto de a mansão ser realmente enorme. E não percebia quem era aquele jovem, que tinha uma mansão tão grande à sua disposição. No momento seguinte, o mordomo levou-a até a porta e informou o cavalheiro de que a rapariga tinha chegado, e depois de ter recebido autorização para a deixar entrar, desejou-lhe uma boa estadia. A rapariga fez uma vênia animada e agradeceu ao mordomo a sua ajuda. No final, quando entrou, encontrou imediatamente um jovem loucamente calmo e bonito. E pensou imediatamente que ele continuava tão bonito como quando se conheceram. Mas repreendeu-se imediatamente por tais pensamentos e disse que devia ganhar juízo imediatamente. Mas nesse momento, ao aperceber-se da confusão dela, o jovem sorriu e deu as boas-vindas à Esmeralda à sua mansão e disse que a rapariga devia estar surpreendida com o convite repentino. Mas a excitada Esmeralda Vance disse que ele não devia ter se desculpado por tal pedido, porque tal oferta devia ter sido muito bem pensada. Depois acrescentou, sem jeito, que estava mesmo muito contente por o jovem ter concordado e que ele só tinha sorrido e dito que, a partir de hoje, eram amantes. E olhando atentamente para Alfen Midford, Esmeralda Vines concordou e disse que, nesse caso, deviam pensar numa forma de se dirigirem um ao outro. A princípio, Alfen Midford não entendeu por que isso era necessário, mas Esmeralda Vines explicou calmamente que era improvável que o rapaz planeasse dirigir-se a ela como senhora a toda a hora, pois seria muito melhor dirigir-se a ela pelo seu primeiro nome. Mas depois pensou que ele também se podia dirigir a ela pela versão abreviada do seu nome. Ao ouvir isto, o jovem sorriu, mas disse que, nesse caso, Esmeralda Vines podia tratá-lo pelo nome próprio. Ao ouvir isto, e sorrindo loucamente, agradeceu-lhe. Depois, viu os doces que tinham sido colocados em cima da mesa, e pegou imediatamente num bolo e começou a dar uma dentada. Mas, nesse momento, um jovem aproximou-se dela e perguntou-lhe se a sua família tinha o título de conde. Mais tarde, afirmou que a pergunta era realmente normal. Afinal, se pensarmos bem, os jovens não sabiam nada um do outro, e então Alfen Midford confessou que a tinha convidado para vir aqui exatamente por essa razão, pois queria falar-lhe um pouco de si. E então, o jovem informou seriamente que é o Marquês, e também o cão de guarda do imperador, que resolve os assuntos das organizações secretas que os polícias não conseguem resolver, e também elimina os grupos que se rebelam contra o imperador. E é também ele que resolve casos inexplicáveis, cujas causas são desconhecidas, poupando assim Sua Majestade, o imperador, de preocupações. Mas, nesse momento, o homem perguntou sorridente se o protagonista estava disposto a fazer tais coisas com ele. Mas parece que a rapariga não estava de todo à espera de tal pergunta, e nesse momento, um grito de indignação passou-lhe pela cabeça, perguntando-lhe por que é que Alfen Midford a fazia tão subitamente. Mas, depois de notar a sua inquietação, o jovem perguntou-lhe o que pensava da sua proposta. Ela, depois de pensar um pouco, começou a procurar uma solução para a situação, porque só queria arranjar um amante e não um cão imperial, e por isso não sabia que desculpa inventar. Mas depois levantou-se do seu lugar e, entusiasmada, disse que os seus pais poderiam ser contra uma relação romântica se eles não se casassem no futuro, e pensou que essa era uma tática muito boa, uma vez que o casamento a longo prazo era suposto assustá-lo. Mas nesse momento, para grande surpresa dela, o homem apenas sorriu e informou a rapariga que, nesse caso, ela não tinha nada com que se preocupar, pois ele não se opunha a tomá-la como esposa. Como resultado, no mesmo dia, o jovem e a protagonista foram à casa dos pais dela, e então Alfen Midford disse que tinha ido ter com eles para obter uma bênção para a sua relação romântica com a perspectiva de casamento. E a protagonista entusiasmada que se sentou ao seu lado pensou que certamente o seu pai não concordaria com uma proposta tão inapropriada. Mas ele apenas olhou calmamente para elas e disse que lhes dava a sua bênção, e depois acrescentou que, apesar de a sua filha não ser muito capaz, tomaria definitivamente bem conta de Alfena Midford.
Mas ele sorriu calmamente e disse que era o contrário. Seria ele a tomar conta da sua filha para que ela não precisasse de nada. E então a protagonista pensou que certamente o seu pai tinha aceito o jovem tão facilmente porque ele era o marquês. Afinal de contas, ele tinha tudo: força, aparência, uma família imperial, e era literalmente perfeito. E refletiu tristemente que tinha a certeza de que o seu pai tinha dado a permissão porque pensava numa ligação útil com a família imperial, e ela desprezava literalmente essa característica capitalista do seu pai. Nesse momento, interrompendo o silêncio, Alfen Midford dirigiu-se ao pai de Esmeralda e disse-lhe que, uma vez que a sua relação com Esmeralda seria fixada pelo casamento no futuro, gostaria que a sua filha se mudasse para a sua mansão, e perguntou-lhe se o homem daria o seu consentimento para tal. E a protagonista, agitada, só se perguntava por que é que o homem estava a fazer tal pergunta. Mas naquele momento, de forma absolutamente inesperada, o pai, mesmo depois de pensar, deu a sua permissão e disse à filha para não incomodar o marquês com as suas ações. Depois disso, escondendo as lágrimas, a protagonista pensou que agora era oficialmente uma relação com um futuro casamento e que, se o casamento no futuro não se concretizasse, ela poderia realmente morrer às mãos do seu pai. No final, Alfen Midford agradeceu ao pai da protagonista e despediu-se. E agora que já estavam a andar de carruagem, o jovem perguntou à rapariga se já não estava preocupada e se todos os problemas estavam resolvidos. E a rapariga limitou-se a pensar no facto de que, obviamente, tudo correu mal como ela tinha planeado, porque só queria ter uma relação romântica simples e não compreendia por que é que, no fim, acabou por ser assim. Mas, nesse momento, o rapaz brilhou literalmente e confessou que tinha estado ocupado toda a semana a preparar o quarto para a protagonista e que, literalmente, lia nele a perfeição, porque tinha pensado em tudo até ao mais ínfimo pormenor e estava tão seguro de que lhe seria permitido fazê-lo que nem sequer duvidou. E assim, até Esmeralda Vance pensou que já não estava surpreendida com tal coisa. Mas, no final, quando a protagonista olhou para o seu quarto, deu logo um grito de alegria, pois tudo parecia realmente perfeito. E Alfen Midford decidiu feliz relatar que estava loucamente aliviado por a rapariga ter gostado. E ela só lhe agradeceu alegremente por tal cuidado. Depois, o homem disse que iam jantar em breve, por isso a rapariga devia vir assim que tudo estivesse pronto. Depois, apresentou-a à criada e disse-lhe que, a partir de agora, ela tomaria conta dela. Ao despedir-se e ao dizer as suas palavras de perdão à rapariga, Esmeralda sorriu-lhe carinhosamente, e no início, ela ficou literalmente radiante de alegria por o seu noivo ser um jovem tão atraente e amável. Nesse momento, uma criada aproximou-se dela e perguntou-lhe se a podia ajudar a vestir um vestido mais confortável. A protagonista, que estava distraída dos seus pensamentos, concordou e aceitou a ajuda da sua criada. Passado algum tempo, a rapariga veio jantar e o jovem ajudou-a a sentar-se e cortejou-a como uma jovem senhora. Depois, sentou-se à frente dela e sugeriu-lhe que se demorasse um pouco mais e que saboreasse a refeição enquanto conversava. E a rapariga só se agitava. Olhando para ele, concordou e pensou que ela estava loucamente nervosa. E então o rapaz, olhando para a cara agitada dela, disse que certamente Esmeralda Vance devia estar confusa depois das suas palavras de hoje. Mas o rapaz disse que a rapariga ia fazer um bom trabalho. Nesse momento, ela cortou um pouco de comida e perguntou que tipo de ajuda ela ia ser e o que exatamente ia fazer. E Alfen Midford explicou calmamente que ela não correria perigo e que apenas ajudaria o jovem nas coisas que ele não conseguia fazer sozinho. Mas ela estava agitada, a olhar para ele. Mas Alfen disse com toda a seriedade que tinha prometido que Esmeralda Vance não seria prejudicada por esses assuntos. Mas nesta altura a protagonista está séria, olhando para o jovem. Mas, nesse momento, depara-se com um olhar bastante aborrecido do jovem, que, olhando para a mesa à sua frente, lhe diz que tais palavras de Esmeralda Vance o magoam muito. Afinal, ele gostava muito mais dela do que do seu trabalho. E nesse momento, uma rapariga bastante entusiasmada e envergonhada olhou para aquele rosto e disse que, nesse caso, também ajudaria Alfen Midford no seu trabalho e, ao mesmo tempo, trabalhariam na sua relação. Mas nesse momento, ele disse à rapariga que já tinha reparado que ela gostava muito de sobremesas e disse que tinha pedido ao cozinheiro para lhe fazer um bolo
e perguntou-lhe se ela também gostava de um aperitivo, e ela só lhe agradeceu alegremente. E assim passou o seu primeiro dia na mansão. De manhã, foi acordada pela sua criada pessoal, que a informou que o pequeno almoço de hoje consistia num chá de leite com arandos e centáurea. E então a rapariga, bebendo o seu chá, apenas refletiu que tal pequeno almoço era, de facto, verdadeiramente sumptuoso. Mas depois perguntou onde estava Alphen Midford, ao que a rapariga calmamente lhe informou que ele estava no seu escritório. Esmeralda Vines pensou que talvez valesse a pena visitá-lo. Assim fez, e entrou no seu escritório para lhe desejar bom dia, e perguntou-se se teria perturbado o trabalho de Alphen Midford. Mas ele assegurou-lhe calmamente que estava tudo bem e perguntou-lhe se tinha dormido bem. Depois disso, olhou-a com um sorriso e perguntou-lhe se Esmeralda Vines gostaria de ir ao baile de máscaras esta noite. E ela apenas se perguntou com entusiasmo que havia um baile de máscaras para um lugar romântico. E na sua mente veio imediatamente a imagem de Alphen Midford a aproximar-se dela e a olhar atentamente para o seu rosto, e a admitir que mesmo uma máscara daquelas não conseguia esconder a sua beleza deslumbrante. Então ela disse que gostaria de lá ir, e Alphen Midford disse que ela teria de preparar um vestido. E o protagonista apenas sugeriu calmamente que usassem algo idêntico, como máscaras, para tornar óbvio que estava na altura. Então o homem, levantando-se do seu lugar e despedindo-se da rapariga, disse que ela devia estar pronta para esta noite. E a rapariga concordou louca e feliz. Por fim, à hora combinada, chegaram ao baile de máscaras, e a rapariga olhou com entusiasmo para a multidão de pessoas que se encontrava à sua frente na fila. Perguntou se este era mesmo um evento só para convidados, e o jovem, que concordou com as suas palavras, acompanhou-a até lá. E depois entregou o convite ao guarda. Foram para o baile de máscaras, e o protagonista, olhando para todas as pessoas e também para os salões lindamente decorados, pensou que o ambiente aqui era realmente intrigante. E Alphen Midford apenas disse que estava loucamente feliz por a rapariga ter gostado. Depois, um olhar atento para ela disse-lhe que ele teria gostado que Esmeralda Vines pudesse desfrutar deste ambiente sem pressas. Mas eles tinham trabalho a fazer. Então, ele disse que, de facto, este baile de máscaras não era um evento qualquer, e que se tratava de uma casa de leilões, onde se vendiam e compravam animais de estimação caros. A rapariga ficou a pensar se haveria cães e gatos caros a serem vendidos aqui. Mas o homem apercebeu-se imediatamente que a rapariga estava a pensar na coisa errada, e disse que este era um lugar onde não se vendiam cães e gatos, mas pessoas. E então o perturbado protagonista perguntou-se quem poderia fazer uma ação tão suja. Mas Alphen Midford explicou calmamente que havia uma regra especial sobre este sítio e que não era permitida a entrada a homens solteiros. Mas foi o consentimento de Esmeralda Vines que o fez entrar. Depois, aproximou-se e disse que, para evitar que pessoas tão horríveis tivessem uma segunda oportunidade, tinham de lhes cortar a raiz. E foi com esse objetivo que Alphen Midford precisou desesperadamente da ajuda de Esmeralda. Mas ela disse literalmente com os olhos a arder que concordava e perguntou como podia ajudar o jovem e o que tinha de fazer. Mas ele apenas disse com um sorriso que o seu papel não era assim tão complicado. Ela só tinha de participar no leilão. Depois de ver a reação dela, ele informou-a calmamente que, de qualquer forma, não permitiria que a rapariga fosse vendida a ninguém. Mas a própria heroína estava apenas entusiasmada e perguntava-se se seria uma mercadoria e não uma compradora. Então, o jovem aproximou-se dos dois guardas e, apontando para Esmeralda, disse que a tinha trazido para o leilão de hoje, e no momento seguinte, assim que os homens ouviram isto, agarraram-na imediatamente pelos braços. O jovem aproximou-se dela e disse-lhe que, uma vez lá dentro, ela devia ficar perto do homem que tinha asas, e que não o deixasse. E se lhe acontecesse alguma coisa, bastava-lhe dizer que o Dr. Quinto a tinha enviado. E assim que ele terminou de falar, dois homens insanamente enormes começaram a levá-la para fora, e ela só se perguntava excitada o que Alphen Midford tinha realmente inventado e o chamava de raposa traiçoeira. No final, um momento depois, estava na sua jaula e pensava que era mesmo um pesadelo, porque era mesmo estúpida se estava feliz e pensava que iam ter um encontro a sério.
e perguntava-se como é que só um jovem se atrevia a agir sem sequer lhe pedir opinião. Mas, no momento seguinte, o guarda bateu na sua jaula com o bastão e disse a todos os que ali estavam sentados que tinham de ficar calados, se quisessem ser vendidos a um bom dono. Depois, olhou para as pessoas que estavam sentadas à sua frente, entre as quais se encontravam velhos, mulheres e crianças, e então, a preocupada Esmeralda Veynes interrogou-se se todas aquelas pessoas seriam vendidas como animais de estimação. Mas, de repente, entre as outras pessoas, reparou num jovem com uma tatuagem de asas nas costas e apercebeu-se com entusiasmo que era o homem de quem Alfen Midford tinha falado, e percebeu que não devia afastar-se dele. Por isso, aproximou-se dele, mas ele apenas lhe lançou um olhar de desagrado e começou a gritar algo numa língua que ela desconhecia, como se quisesse repreendê-la por algum ato seu. Mas, nesse momento, um guarda aproxima-se, agarra-o pelos cabelos e começa a levá-lo. E Esmeralda Veynes, que estava loucamente desagradada, apenas perguntou o que é que ele estava a fazer, e então o homem disse que o leilão já tinha começado e que, por isso, o jovem tinha de ser conduzido ao palco. Mas então a protagonista, olhando calmamente para o guarda, disse que nesse caso, se queriam leiloar este tipo primeiro, ela queria ser a segunda. Mas ele só lhe deu uma pancada e perguntou-se como é que ela se atrevia a abrir a boca aqui. Mas ela apenas gritou, assustada e sem jeito, que tinha sido enviada para aqui pelo Dr. V. E nesse momento, o homem ficou surpreendido e disse que nesse caso não havia nada a fazer e mandou-a seguir. Ela acabou por o fazer, pensando que não fazia ideia de quem era aquele homem, mas no fim, tudo acabou por se resolver. Depois, seguiu o jovem com as asas e observou-o, sem perceber o que ele lhe estava a tentar dizer. E o que deviam fazer agora? Mas, no momento seguinte, foi cegada por uma luz insanamente brilhante, e a voz do locutor disse-lhe que estavam a abrir o leilão, pelo qual as senhoras e os senhores tinham esperado tanto tempo. E hoje, e especialmente para eles, tinham preparado a mercadoria que tanto desejavam. Depois, a rapariga olhava entusiasmada para a multidão, enquanto os apresentadores anunciavam que, hoje, especialmente para todos os presentes, iriam iniciar o leilão com um pássaro da sorte que tinham contrabandeado do reino de Akron. E então, o protagonista, olhando em volta para todos os presentes, apercebeu-se de que toda aquela gente não os considerava e não os considerava pessoas. E nesta altura, o apresentador disse que a licitação inicial do jovem era de 5 milhões. Mas a protagonista gritou com raiva e perguntou se todas estas pessoas nesta sala tinham literalmente enlouquecido, se achavam que o tráfico de seres humanos era normal, e perguntou se até que ponto todos estavam podres por dentro. E o jovem excitado que estava a olhar para ela não fazia ideia de como se comportar numa situação destas e parecia surpreendido com a sua determinação. Mas, no momento seguinte, o anfitrião que se aproximava dela balançava o braço e chamava a rapariga de louca, e estava prestes a bater-lhe com bastante força. Mas no momento seguinte, Alfen Midford surge do nada e usa a sua bengala como espada para a colocar na garganta do jovem. E elogia Esmeralda pelo seu bom trabalho, dizendo que agora era a sua vez. Depois de se defender de um ataque de vários guardas, o apresentador anuncia que todos serão presos por tráfico ilegal de seres humanos e pelo rapto de um príncipe do reino de Akron, causando uma ameaça à segurança do país. E a protagonista apenas olhava entusiasmada para o jovem e perguntava-se: será que este tipo é mesmo um príncipe? Mas nesse momento, enquanto ponderava se seria um aristocrata loucamente desagradado, perguntava-se por que é que o homem achava que tinha realmente o direito de os prender. Mas, nesse momento, o jovem tirou a máscara e anunciou que era Alfen Midford, o cão de guarda do imperador, e que Sua Majestade o Imperador lhe tinha dado autoridade para os prender a todos. Os aristocratas começaram imediatamente a fugir, mas Garou apareceu à frente deles e olhou para a sua patética tentativa de fuga e disse que era realmente inútil, porque o edifício estava cercado há muito tempo e nenhum rato poderia passar por aqui sem ser detectado. Depois de se certificar de que tudo estava sob controle, o jovem começou a caminhar em direção à protagonista e ela puxou-lhe o braço, esperando que ele a ajudasse a levantar-se e regozijando-se por a ter salvo. Para seu espanto, o jovem passou por ela, e antes de a jovem cumprimentar o terceiro príncipe do reino de Akron, o Sr. Kaiser, este apenas se interrogou, entusiasmado,
se Alfen Midford falava a língua deles. Alfen aproximou-se calmamente do príncipe por trás, ajudou-o a desatar as cordas e disse-lhe que estava aqui por ordem do imperador para o salvar, e que estava muito contente por o jovem estar bem. Mas apenas disse calmamente que a alegria de Alfen Midford era óbvia, pois não haveria guerra com o seu reino. Depois, apontando para o protagonista, perguntou-se se seria a sua namorada. E ela estava apenas a pensar animadamente no facto de o seu noivo a ter ignorado e passado por ela. E ele não se importava nada com ela. Mas, naquele momento, olhando atentamente para o rosto do príncipe, Alfen Midford perguntou-se se a rapariga teria cometido algum erro em relação a ele. Mas o Sr. Caesar disse sorridentemente que não havia tal coisa, e que achava que esta rapariga era mesmo determinada e que ele gostava dela. No final, passado algum tempo, todos os detidos estavam a ser levados, e Alfen Midford, que estava ao lado de Esmeralda, elogiou-a pelo seu bom trabalho de hoje, e especificou que se estava a referir ao salvamento do príncipe Caesar. Mas ela apenas perguntou com má vontade: será que vieram aqui para trabalhar e não para sair? Mas o jovem entusiasmado perguntou: será que Esmeralda não gostou do baile de máscaras? Pois antes tinha dito que tinha um bom ambiente? Mas a rapariga apenas comentou com má vontade que tinha gostado do ambiente, mesmo que por menos de 5 minutos. Por isso era bastante estranho que ele tivesse perguntado tal coisa. Mas, no momento seguinte, Alfen Midford beijou a mão da rapariga e prometeu que, da próxima vez, faria com que Esmeralda Vine se divertisse mais. E ela ficou loucamente embaraçada com este gesto, pensando que não devia ter sucumbido aos encantos do jovem. Mas, nesse momento, enquanto ela pensava, Garou aproximou-se deles e, sorrindo, olhou para a rapariga e perguntou-lhe se era ela a famosa rapariga que se tinha tornado amante do seu amigo. E foi então que a protagonista se apercebeu de que ela parecia ser, de facto, a amante de um jovem. Afinal, ele até tinha ido ter com o pai dela e pedido autorização para a relação e o casamento que se seguiria. Mas, lembrando-se com má vontade do que tinha acontecido hoje, conteve-se o mais possível para não mostrar o seu desagrado. Mas Alfen não pareceu reparar no seu desagrado e perguntou a Garou se já tinham acabado de transportar os prisioneiros, e o jovem apenas comentou, sem jeito, que a maior parte dos presos já tinha sido despachada e que os feridos tinham sido retirados das masmorras e que estavam quase a acabar de pôr tudo em ordem. Depois, tirou uma flor preta, olhou-a de perto e disse que também tinha sido descoberta uma fera na prisão, fechada numa sala secreta. E quando lá chegaram, viram um monstro de 3 cabeças, que rosnava loucamente, tentando fugir. E então, a excitada Esmeralda Venes olhou para ele e perguntou quem era. E um Alfen enlouquecidamente descontente concentrou-se que afinal tinham conseguido criá-lo com ele. Mas naquele momento, tirando-os de seus pensamentos, Garou perguntou a Alfen Midford o que eles deveriam ter feito com a fera. Ele tinha deixado a decisão para o jovem, mas este disse calmamente que a besta tinha de ser queimada e destruída imediatamente. Nesse momento, Esmeralda Venes aproximou-se dele com entusiasmo e perguntou-lhe o que se passava, quem era o animal e o que significava a flor, mas ele só olhou para ela com entusiasmo e disse-lhe que só lhe contava porque ela precisava mesmo de saber. Ao mesmo tempo, o homem estava muito insatisfeito, porque foi preciso uma quantidade insana de tecnologia e dinheiro para criar a quimera, e eles simplesmente pegaram nela e queimaram-na. Depois, disseram que as pessoas eram muito estúpidas, pois não compreendiam a beleza da ciência e da natureza. Nesta altura, a rapariga que estava ali perto, em silêncio, perguntou ao chefe quais seriam os próximos passos, mas ele limitou-se a informá-la calmamente que tinham de deixar as coisas como estavam. Mas então a rapariga, já agitada, disse que por causa do leilão arruinado, tinham perdido uma parte significativa da sua fortuna. E o homem gritou que a maior parte dos patrocinadores que sabiam das suas capacidades tinham sido capturados. Mas o jovem de olhos escarlates brilhantes limitou-se a dizer que, por agora, tudo ficaria como estava, porque brincar às escondidas é sempre divertido, sobretudo quando quem procura se esforça muito. Nessa altura, a menina era atormentada pela recordação do pai a gritar com ela, e a perguntar-se por que é que ela fazia coisas inúteis, porque era uma menina e devia casar porque era o seu dever.
e a perguntar-se até quando é que ela ia fazer o que queria, e não o que era necessário. Mas estava agitada e tapou os ouvidos para não ouvir todo aquele horror. Mas quando abriu os olhos, viu um jovem preocupado a olhar para ela e a perguntar se estava bem. Ela apenas pediu desculpa e disse que tinha adormecido e que queria saber do que ele estava a falar. Alfen Midford olhou para ela com um sorriso, e nesse momento, a rapariga apercebeu-se de como era embaraçoso adormecer, mesmo no meio da conversa. Mas o rapaz disse calmamente que aparentemente a rapariga estava cansada e sugeriu que falassem mais tarde. Mas ela disse com toda a determinação que estava pronta para o ouvir agora, e disse que o seu cansaço se devia ao facto de não ter dormido bem na noite passada, e prometeu que a partir de agora estaria totalmente concentrada. E então, o jovem lembrou-se de tudo o que tinha acontecido ontem. Apercebeu-se de que ontem tinham mesmo chegado tarde a casa por causa do trabalho, e que Esmeralda Vinis devia ter dormido mal por causa dos acontecimentos de ontem. Mas depois, o protagonista lembra-se do príncipe Caesar e pergunta-se se ele terá regressado à casa em segurança. Mas Alfen Midford apenas informou alegremente que tudo estava de facto bem. E felizmente, não havia motivos para a guerra. Mas neste momento de reflexão, Esmeralda Vines perguntou sobre a Íris Negra, pois Alfen Midford tinha mencionado anteriormente uma má organização e disse que gostaria de saber um pouco mais sobre eles. E depois, pensando melhor, Alfen disse que se tratava de uma organização anormal e que era constituída por pessoas insatisfeitas com a sociedade, bem como por aqueles que se rebelaram contra o regime do imperador. E Alfen Midford concordou, dizendo que essas pessoas estavam a fazer as coisas para os seus próprios fins, mas que ainda não tinha tido tempo para analisar toda a organização. E nesta organização está também o Dr. Victor, que foi expulso do meio acadêmico. E então, a rapariga entusiasmada perguntou: "É este o Dr. Cecício, de quem ele tinha falado anteriormente?" Ele, confirmando a especulação dela, informou que o homem era de facto louco e que estava a fazer a sua investigação, que não é reconhecida como acadêmica ou ética. E também conseguiu descobrir que o homem trabalha agora para a Black Iris e cria monstros. Depois, raspando nervosamente os dedos numa fechadura, informou que todos os membros da organização, incluindo este médico, eram verdadeiros loucos, pelo que tinham de vigiar de perto as suas atividades. E a rapariga perguntou se era essa a sua tarefa. E tendo recebido o seu consentimento, dirigiu-se a Alfen Midford e disse que tinha um pedido. E depois, tristemente, disse que ontem se tinha apercebido de como tinha sido impotente e que não queria ser um fardo para o jovem no futuro. Depois, levantou-se resolutamente do seu lugar e pediu a Alfen Midford que lhe ensinasse esgrima, informando-a de que já tinha dominado algumas das bases do florete. Olhou para o jovem e pediu-lhe que a ajudasse a continuar a estudar para se tornar uma pessoa melhor. Inicialmente, Alfen Midford tentou dissuadi-la, mas quando a viu, decidiu-se e disse-lhe que falaria com Lillian sobre o assunto. E Esmeralda Vinis só se perguntava por que é que a sua criada estava aqui. Mas então, Alfen Midford explicou calmamente que a rapariga era uma espadachim habilidosa e que ela iria aprender o básico com ela. E depois, ele iria treiná-la pessoalmente. Quando ouviu isso, a rapariga ficou literalmente radiante e perguntou se ele lhe estava a fazer uma promessa. Mas nesse momento, foram interrompidos por Garou, que disse que o seu atraso se devia ao facto de ter de chegar um pouco atrasado ao trabalho. Depois, cumprimentou a senhora Esmeralda Vinis e disse que era Garou, o segundo princípio da família imperial. A personagem principal, assustada e chocada, fez imediatamente uma vênia e pediu desculpa, dizendo que ontem não tinha podido cumprimentá-lo como devia por causa da situação, e pedindo desculpa pela sua falta de educação. Mas o rapaz apenas se riu, olhando para uma rapariga tão preocupada, e disse que ele não era tão obcecado por normas, por isso ela não se devia preocupar, e que a rapariga devia apenas aceitá-lo como um amigo do noivo. E depois, o Garou disse que, pelo que tinha ouvido ontem, o idiota do Alfen tinha convidado a senhora para um primeiro encontro e estragado tudo. Depois, começou a procurar algo no casaco, e disse que, como o caso tinha terminado em segurança, tinha vindo aqui porque tinha outro bom evento para 2 pessoas saírem juntas. Depois, estendendo-lhe um envelope, disse que era uma carta do seu irmão mais velho a convidá-lo para uma noite que o príncipe herdeiro estava a organizar e que teria lugar dentro de 3 dias, e perguntou se a rapariga aceitava ir.
Ela aceitou o envelope de bom grado, disse que era uma proposta incrivelmente boa e agradeceu-lhe. Depois começou a pensar no que deveria vestir para esse encontro. E Garou apenas olhava para o seu amigo e perguntava-se se ele não sentia nada, olhando para o rosto feliz da sua amada. Mas, nesse momento, olhou para a protagonista com um sorriso e disse-lhe que, como pedido de desculpas pelo incidente de ontem à noite, gostaria de lhe dar um vestido para esta noite. E ela, saltando de alegria louca, agradeceu-lhe por tal coisa. E então Garou aproximou-se de Alfen Midford e perguntou-lhe se ele achava que a sua amada era realmente uma rapariga loucamente simpática. No final, no dia seguinte, o jovem que ajudava a protagonista a descer da carruagem disse-lhe que ela podia escolher o vestido mais apetecível ou qualquer outra coisa, e que o que quer que fosse seria o seu presente. Depois, ele, sentado numa cadeira da boutique, informou a rapariga de que podia ir calmamente escolher os vestidos, e antes de se ir embora, uma Esmeralda Vinis ligeiramente embaraçada, que já estava pronta para se atirar para cima de todas aquelas prateleiras com roupa. Perguntou-se se Alfen Midford se importaria que a escolha dos vestidos demorasse um pouco mais do que ele esperava. Mas, para seu alívio, o rapaz disse que não tinham pressa. Por isso, Esmeralda Vinis podia escolher algo adequado sem pressas. Depois disso, a rapariga começou a percorrer as prateleiras e a pensar nos diferentes vestidos, olhando para eles e pensando no que lhe ficava melhor. Mas havia muito poucos vestidos ao seu gosto. Afinal, alguns eram demasiado abertos e outros demasiado infantis. Finalmente, encontrou o vestido amarelo literalmente perfeito, que tentou experimentar. Mas, nesse momento, outra rapariga arrancou-lhe o vestido das mãos. A protagonista, olhando para ela, disse que este vestido tinha sido o primeiro que tinha visto, mas ela apenas gritou com ela e perguntou-lhe se não podia finalmente largar este vestido, porque já o tinha escolhido primeiro. E depois, olhando para a rapariga, a protagonista apercebeu-se imediatamente de que era a mesma senhora que tinha caído daquela vez, e, indignada, procurou o culpado da sua queda. Depois disso, a rapariga disse que precisava deste vestido para um evento importante, pelo que o protagonista devia ter desistido. Mas a rapariga apenas comentou mentalmente que esta senhora tinha um caráter realmente nojento. Depois disso, disse calmamente que este vestido também era necessário para um evento importante. Mas ela só se perguntava com raiva se a rapariga estava mesmo a tentar tirar-lhe o vestido. Nessa altura, foram abordadas por um vendedor preocupado, que lhes perguntou se podia ajudar. E então, a rapariga ruiva disse que queria comprar um vestido que a protagonista não queria largar. Mas ela, por sua vez, disse que não era verdade. Era o vestido que ela queria comprar. E tudo isto foi observado com grande embaraço por Alfen Midford, que não sabia como se sentir e como se comportar numa situação destas, pelo que se limitou a observar em silêncio. E então, o vendedor anunciou desajeitadamente que este vestido era uma edição limitada para esta estação. Então, alguém teve que desistir. E então a rapariga ruiva, agarrada ao vestido, informou a contragosto que a protagonista devia ter desistido daquele vestido, porque era ela quem o devia usar. Mas a rapariga ruiva estava um pouco desconfortável com isso. Nesse momento, Alfen Midford aproximou-se e, apontando para a roupa azul, disse que parecia ter encontrado o vestido perfeito para combinar com o belo cabelo ruivo da rapariga e que lhe ficava melhor do que qualquer outro. E então, ela olhou para o seu belo rosto e pensou que as suas palavras não faziam sentido. E depois, olhou para o seu belo rosto e pensou que as suas palavras não faziam sentido. E, insanamente chocado com este comportamento, o protagonista não podia literalmente acreditar que Alfen Midford tinha agora escolhido um vestido para esta rapariga. Depois, o homem sorriu alegremente para a senhora e disse-lhe que este vestido seria o seu presente para a bela senhora, pelo que lhe pediu que o aceitasse. Nesta altura, o protagonista, furioso e perturbado, não conseguia encontrar palavras para comentar o assunto. Mas, nesse momento, Alf aproximou-se dela e disse-lhe que o vestido que ela tinha escolhido também não era mau, e a protagonista simplesmente concordou. Como resultado, depois de mais algum tempo, estavam na carruagem, e Esmeralda Vinis esteve em silêncio durante toda a viagem, em si mesma e nos seus pensamentos. Então, ela saiu da carruagem e disse que achava que era necessário começar uma aula de esgrima agora. E o entusiasmado Alfen Midford perguntou o porquê da rapidez,
Mas a rapariga apenas disse que achava que valia a pena estudar. E então Alphen Midford disse que, nesse caso, ele iria dizer a Lilian para deixar tudo pronto. Nesta altura, a protagonista, extremamente satisfeita consigo mesma, pensou que as suas capacidades com armas não eram assim tão más. Depois disso, vestiu uma roupa adequada, arrumou o cabelo e pensou que era uma pena descarregar os seus sentimentos sobre a situação da empregada. Mas não ia ceder à rapariga. Mas, no final, Lilian arrancou-lhe calmamente o florete das mãos e a protagonista não podia literalmente pensar que teriam uma diferença tão grande de capacidades. Mas, nesta altura, a rapariga excitada aproximou-se da protagonista e perguntou-lhe se estava bem. Mas ela apenas olhou com entusiasmo para a rapariga à sua frente e disse que ela também não era a sua adversária. Mas Lilian disse calmamente que também estava bastante surpreendida, pois não esperava que a filha do conde tivesse tão boas capacidades. Mas depois de relatar que, se a protagonista estivesse calma no momento dos ataques, os golpes certos teriam sido dados, e ela estava claramente emocionada, e os seus movimentos eram fáceis de ler. Depois disso, perguntou o que aconteceu quando saiu para escolher uma roupa, e o protagonista contou-lhe toda a situação. E a Lily, entusiasmada, disse apenas que era de facto uma situação insanamente desagradável. E depois, insanamente desagradada com o protagonista, perguntou como é que o noivo podia ser tão simpático com outra rapariga, porque nem sequer a ajudou a escolher, e ficou insanamente chateada. Depois, pensando no assunto, Lilian disse que compreendia perfeitamente o que a senhora estava a sentir, e que talvez fosse porque o seu mestre estava numa relação pela primeira vez, pelo que pediu à rapariga que aceitasse a situação. Mas, nesta altura, a entusiasmada protagonista não conseguia literalmente acreditar no que ela tinha acabado de dizer, porque como é que um homem podia estar numa relação pela primeira vez com uma aparência tão bonita? Mas a rapariga explicou calmamente que era mesmo a primeira vez que um homem o fazia, e pediu a todas as criadas da mansão que tomassem conta dela. Lilian disse que não precisava de nada, pois o protagonista era o seu primeiro amante. Depois a protagonista cruzou as mãos e disse que era uma informação inesperada para ela, pois pensava que o rapaz era muito hábil no amor. Mas Lilian apenas disse que o cavalheiro tinha boas maneiras para com as raparigas, mas não sabia nada sobre o amor. E ao pensar nisso, a protagonista mergulhou nos seus sonhos de que eram os primeiros um do outro, o que a deixou loucamente feliz. No momento seguinte, Lilian aproximou-se dela e sussurrou-lhe qualquer coisa, informando-a de que essa era uma ótima maneira de resolver o problema, e depois ouviu falar disso. A protagonista brilhou de felicidade e agradeceu à rapariga, dizendo que ela lhe tinha, de facto, recomendado algo excelente. No final, passado algum tempo, a protagonista deu por si a jantar com Alphen está entusiasmada, olhando à sua volta. O namorado diz que a rapariga parece realmente muito feliz, mas ela explica calmamente que está ansiosa pela noite de 2 dias. Mas depois, refletiu calmamente que em breve seria capaz de realizar o que tinha em mente. E no final, quando estava a sair da carruagem, fingiu escorregar e começou a cair, e nesse momento, o jovem levantou-a cuidadosamente e perguntou-lhe, sem jeito, se ela estava bem. Mas a protagonista apenas lhe agradeceu, embaraçada, por a ter salvo. A protagonista apenas agradeceu embaraçadamente por a ter salvo, e refletiu que o seu plano tinha sido iniciado, e depois, conduzindo-a para a mansão, pediu-lhe que tivesse cuidado. No final, quando entraram, a protagonista, loucamente admirada, não conseguia literalmente acreditar que o salão de banquetes do Palácio Imperial pudesse ser tão grande e bonito, mas Alphen Midford informou calmamente que um evento destes era frequentemente organizado no Palácio Imperial, e se ela gostasse, eles viriam aqui mais vezes. E então a protagonista olhou para o jovem cuidadosamente e disse que se ele propusesse tal coisa, ela consideraria isso como uma promessa. E Alphen Midford apenas acenou com a cabeça em sinal de concordância e convenceu-a de que era uma promessa. Mas, nesse momento, o ambiente entre eles foi interrompido por Garou, que cumprimentou o jovem e o chamou para mais perto, e em seguida a protagonista informou-o cuidadosamente de que não se devia preocupar, e ir calmamente cumprimentar o rapaz, e ela arranjará algo para fazer. Mas ele apenas perguntou, entusiasmado, se podia mesmo ir embora. Mas a rapariga disse que iria experimentar todos os tipos de doces preparados pelos pasteleiros reais. Mas, no final,
Passado um momento, a rapariga reparou que Alfen Midford estava ao lado daquela senhora pouco prestável que tentava tirar-lhe o vestido, pelo que pensou com entusiasmo que aquilo não podia continuar e que teria de começar os pontos principais do plano um pouco mais cedo. Assim, num segundo, aproximou-se literalmente do jovem, cumprimentou a senhora, mas esta apenas perguntou, a contragosto, quem era a rapariga. Mas o protagonista apenas refletiu, a contragosto, que aquele não era o momento certo para formalidades. Mas, naquele momento, a tensão entre eles não se manteve independente de Garou, que se aproximou das raparigas com entusiasmo e disse que tinha de levar a sua amiga para falar um pouco. Depois aproximou-se de Roxana e, beijando-lhe a mão, pediu-lhe que a rapariga o perdoasse generosamente e despediu-se. E Alfen Midford, que o seguia, olhou em volta para as raparigas e disse que voltaria em breve. Assim que ele saiu, a protagonista sorriu para a rapariga à sua frente e disse-lhe que Alfen Midford era o seu amante. Mas ela apenas se perguntava o que é que o protagonista lhe queria dizer. Ao que ela explicou calmamente que tinham uma relação que seria resolvida com o casamento. Mas Roshan só se perguntava o que é que Esmeralda Vinis estava a tentar fazer ao falar assim. Afinal de contas, ainda eram solteiros. Depois, olhando para a senhora teimosa à sua frente, a protagonista apercebeu-se de que não tinha a certeza de conseguir vencer esta conversa. Roxane disse então que também ela estava loucamente apaixonada por Alfen Midford e que era por isso que queria torná-lo seu, acrescentando que ainda não havia homem que resistisse a ver a sua beleza. Então, aproximou-se da protagonista, olhou-a cuidadosamente e perguntou-lhe se queria render-se, porque era a melhor opção para ela. No final, a protagonista afastou-se e pensou que Alfen era seu amante de qualquer maneira. Mas depois, apercebeu-se que estava um pouco preocupada, porque o jovem nunca tinha falado sobre os sentimentos que tinha por ela, e duvidava que o jovem pensasse que ela era realmente sua amante. Nesse momento, Alfen Midford se curvou para cumprimentar Sua Alteza, o príncipe herdeiro, mas ele apenas calmamente agradeceu ao jovem por ter completado o trabalho com sucesso e disse que o imperador estava insanamente satisfeito. Mas Alfen Midford disse calmamente que fazer este trabalho era um dever, porque ele tinha de eliminar as preocupações do imperador. Por isso não precisava de ser sempre elogiado por isso, mas o príncipe da coroa olhou para ele calmamente e apenas se riu, e disse que o principal problema do jovem era que ele era demasiado duro consigo próprio. Mas depois perguntou se ele tinha mesmo uma amante, e então Alfen Midford, lembrando-se da rapariga, disse calmamente que a sua amante era apenas um meio de cumprir as ordens de Sua Majestade o Imperador. Mas ao ouvir isto, o príncipe herdeiro disse calmamente que um homem não devia tratar a senhora desta forma, e que esperava que esta rapariga o pudesse ajudar no futuro. Mas então, ele parou o rapaz quando Alfen Midford estava prestes a sair e entregou-lhe uma carta, dizendo que era do seu pai. E Alfen Midford pegou nela e pensou que talvez fosse uma nova encomenda, que estaria relacionada com a íris negra. O homem apenas disse calmamente que não tinha a certeza disso, mas que queria que o rapaz desse o seu melhor desta vez, porque o imperador estava sempre grato pelo seu trabalho. Mas o homem sorriu calmamente e disse que era uma grande honra para ele trabalhar para o imperador, e depois de saber disso, o príncipe herdeiro pediu a Alfen Midford que tentasse livrar-se do arroz preto o mais depressa possível. Como ultimamente os seus movimentos tinham sido muito invulgares, o que levantou suspeitas, Alfen Midford, depois de refletir, disse que cumpriria a ordem. No final, quando saíram, Garou disse, a contragosto, que o irmão mais velho o estava a enervar um pouco. Afinal de contas, ele estava a pedir com pressa para se livrar de uma organização que nem sequer tinha sido tentada durante vários anos, e provavelmente era bastante fácil para o irmão falar de algo assim. Mas Alfen Midford olha calmamente para a carta e diz que certamente Sua Alteza o Príncipe Herdeiro está muito preocupado com o assunto e pede-lhes que tratem disso o mais depressa possível, porque muito provavelmente a carta que o imperador lhe deu contém preocupações sobre esta organização. Mas, nesse momento, Garou tentou agarrar na carta para ler o que estava lá dentro, mas o jovem informou calmamente que tinha prometido não trabalhar hoje. Ao ouvir isto, Garou apenas sorriu e pensou se teria prometido algo assim à sua namorada. E quando ouviu uma resposta de aprovação, sorriu loucamente
e disse que gostava que o seu amigo tivesse finalmente uma namorada. Mas Alphen Midford apenas olhou para ele calmamente e perguntou-lhe por que é que ele próprio não começava a namorar com alguém se gostava tanto. Mas ele calmamente disse que não podia tornar-se amante de todo o seu povo ao mesmo tempo, e disse que já era difícil ser um homem que estava no coração de todas as raparigas do império. Mas Alphen Midford limitou-se a sorrir perante o narcisismo ingênuo do seu amigo, e informou que podiam acabar ali por hoje, e que ele voltaria para junto do protagonista. Mas assim que ele desceu as escadas, a rapariga correu para ele, entusiasmada, e disse-lhe que estava à sua espera, abraçando-o com força. E Alphen Midford apenas olhou para o seu rosto corado e perguntou: "Perguntei-me se ela teria bebido demasiado." Então eu disse que a rapariga provavelmente se tinha divertido muito na festa de hoje, mas ela disse calmamente que não era assim. Ela só ficava feliz quando Alphen Midford estava com ela. Mas Alphen Midford continuava a falar apenas com outras raparigas, e por isso ela ficou loucamente perturbada com este facto. Depois, aproximando-se do jovem, perguntou-lhe se ele a considerava realmente como sua namorada. Mas, nesse momento, foram distraídos por uma rapariga que entrou e disse que tinha ficado um pouco triste com a partida de Alphen Midford, mas que estava loucamente feliz por ele ter regressado. Depois, aproximando-se e pondo o braço à volta dele, perguntou se o jovem gostaria de ir procurar um lugar sossegado para conversar. A protagonista, agindo de forma impulsiva e sem pensar nas consequências, pegou no homem pelo braço e puxou-o para junto de si. Depois disso, beijou-o à frente da senhora e declarou resolutamente que seria a última vez que Alphen Midford seria seu amante. Então, ela começou a perder a consciência porque tinha bebido demais. Alphen Midford segurou-a com cuidado e pediu desculpa à rapariga por terem de ir embora e disse que a sua amada estava embriagada. E por isso, tinham de ir primeiro. E a observar de lado estava o Garou, que estava loucamente surpreendido por o jovem ter feito tal coisa. Foi uma reviravolta muito surpreendente. Eventualmente, enquanto estava na carruagem, Alphen Midford examinou a Esmeralda adormecida, e cada vez que se lembrava da sua pergunta sobre se o homem a considerava uma amante. Depois, lembrou-se imediatamente de como tinha confessado ao príncipe herdeiro que esta rapariga era apenas um meio para cumprir as ordens de Sua Majestade o Imperador. E assim, com uma espécie de tristeza no rosto, perguntou-se se o protagonista ainda estaria lá para ele se descobrissem o que ele pensava dela. Como resultado, a protagonista acordou de manhã e teve uma dor de cabeça insanável, após o que começou a lembrar-se das noites anteriores, e não ficou contente por, na noite passada, ter aparecido perante Alphen como uma rapariga não muito casta. Mas depois lembrou-se do beijo e ficou chocada e não sabia o que fazer, e perguntava-se o que se passava com ela, e por que é que as coisas nunca corriam como planeado. Mas nesse momento, Lilia entrou na sala e disse que tinha preparado o chá da manhã para Esmeralda, e que tinha notícias de que o cavalheiro queria tomar chá com ela, e perguntou-lhe o que devia dar ao jovem. E então, a heroína refletiu desajeitadamente que, aparentemente, Alphen Midford queria falar sobre o seu erro de ontem, pelo que pediu a Lilian que dissesse a Alphen Midford que a heroína iria aparecer na festa do chá. No final, eles estavam sentados na estufa e então Alphen disse que estava loucamente arrependido de falar sobre ontem. Não tinham podido passar a noite juntos, mas a rapariga disse calmamente que tinha vergonha disso, porque só tinha planeado beber uns copos. E depois, olhando para a cara envergonhada dela, Alphen Midford disse que parecia que a rapariga desconhecia completamente a sua norma e que ele devia lembrar-se disso para o futuro, e a protagonista só pensava que ela estava muito envergonhada. Mas o rapaz disse calmamente que a noite passada dificilmente substituía um dia de trabalho, por isso preparou-lhes um chá para passarem o dia juntos, e a protagonista só lhe agradeceu com alegria o cuidado. Mas nesse momento, depois de a ter olhado com atenção, o jovem perguntou se a protagonista ainda queria saber a resposta à pergunta que ela tinha feito ontem. Mas a rapariga só lhe pediu desajeitadamente que esquecesse essa pergunta. Depois explicou que tinha vergonha de duvidar de um homem, apesar de Alphen Midford se ter esforçado tanto por ela. Mas o homem chocado imediatamente se tomou na mão, depois do que informou a rapariga de que ela era uma pessoa insanamente gentil. E a protagonista, só de olhar para a cara dele, pensou que agora não podia certamente contar-lhe o que tinha planeado em Lilian. Neste momento,
A senhora do arroz preto olhava com infelicidade para o homem deitado no chão, que lhe perguntou por que razão estava a ser tão cruel com ele. Mas ela informou friamente que o homem já lhe tinha pedido para sair com ele depois de algumas bebidas. Mas ele, ao aperceber-se do seu erro, agarrou-lhe a saia e pediu-lhe que o poupasse. Era a melhor opção numa situação como esta, porque não havia nada que ele pudesse fazer. Mas a rapariga apenas acenou com o leque, e os cães negros, como a noite, atacaram imediatamente o homem, e ela apenas limpou de má vontade o seu vestido, que o homem tinha sujado com as mãos. Nesse momento, um jovem aproximou-se dela e elogiou a S.A. Alicia pelo trabalho bem feito, mas ela apenas olhou para ele calmamente e pediu-lhe que levasse o corpo rapidamente para o laboratório do Dr. Victor. O homem tentou argumentar, mas ela disse-lhe calmamente para parar. Depois acrescentou que tinha de falar com o seu chefe. E, ao mesmo tempo, o patrão estava no telhado a contemplar sorridente que outro isco devia deixar desta vez, para que o cão imperial seguisse o seu rasto. Nessa altura, o patrão da organização Íris Negra foi ter com Sua Alteza o primeiro príncipe e cumprimentou-o. Mas este só olhou para o jovem infeliz e perguntou-lhe por que razão era necessário tal cumprimento. E perguntou imediatamente quanto tempo tinha de esperar. Mas o jovem entusiasmado apenas disse que só tinha de esperar um pouco mais, porque devia ter percebido que estas coisas não se fazem tão facilmente. Mas o príncipe, insanamente descontente, informou que parecia ter investido bastante dinheiro para reunir todos os descontentes com o atual governo do imperador e do príncipe herdeiro. O homem concordou, mas explicou calmamente que, mesmo assim, ter o cão do imperador era suficiente. E depois, olhando cuidadosamente para o homem, o primeiro príncipe Diego disse que teria mesmo de se apressar, pois a sua mãe estava extremamente insatisfeita com o seu puro fracasso. Quando se tratou da imperatriz, o chefe da organização transmitiu imediatamente os seus cumprimentos à majestade da imperatriz Regina, mas o príncipe só disse ao homem, a contragosto, que nem sequer se atrevesse a dizer o nome dela com a boca. Depois disso, o chefe da organização Íris Negra acrescentou que, neste momento, o estado de espírito das pessoas era instável e que a situação atual poderia ser abalada, tendo depois dito com um sorriso que a organização Arroz Negro faria todos os esforços para que Sua Alteza o Príncipe subisse ao trono. De manhã, a protagonista aproximou-se animadamente de Alfen e perguntou-lhe se tinha ouvido os rumores que andavam a circular entre os habitantes da cidade de que alguém andava a cometer assassínios em série, sem distinção de sexo e idade. Além disso, os corpos estavam marcados como se tivessem sido mordidos por um animal. Depois, acrescentou que, por essa razão, as pessoas estavam assustadas com a possibilidade de se tratar de um lobisomem. Mas Alfen disse calmamente que este caso tinha sido escrito numa carta do imperador que ele tinha recebido recentemente, e que era por isso que ele tinha acabado de regressar da família imperial por causa deste problema. E depois acrescentou que, embora não tivesse sido feita nenhuma declaração oficial, as Íris Negras estavam definitivamente envolvidas, porque deixaram flores de íris, afirmando assim que estavam envolvidas no assassínio. O homem disse que hoje iam apanhar o lobisomem. Mas vendo o desagrado da personagem principal, o homem aproximou-se e pegou-lhe pelas mãos e pediu à rapariga que o ajudasse, e ela acabou por concordar. Depois, vestida com uma roupa adequada, aproximou-se do jovem, e agora estavam entre as ruas da cidade, e então ele prometeu à protagonista que estaria sempre por perto, para que ela não se preocupasse. A rapariga só pensava, infeliz, que tinha sido enganada, o que a alegrava loucamente, mas depois convenceu-se de que não tinha mesmo de se preocupar, pois não corria qualquer perigo. Depois disso, caminhando pelas ruas, pensava que não era demasiado tarde, mas de qualquer modo não havia ninguém na rua, e o mais provável é que isso se devesse ao medo dos habitantes da cidade perante o monstro desconhecido. Mas então, ela sentiu um movimento atrás de si e ouviu um som ao lado. E quando se virou, viu um monstro de enorme tamanho à sua frente, com a pata levantada para atacar. E a última coisa que conseguiu fazer foi chamar com entusiasmo o jovem que, no último momento, conseguiu correr e infligir-lhe o seu dom, privando assim o volume de negócios do seu braço. Alfen perguntou então se a protagonista estava bem, e quando se certificou de que ela estava de facto bem, voltou-se para o lobisomem e perguntou-lhe se falava a língua humana. O lobisomem era muito rápido e ágil, pelo que se movia de telhado em telhado com facilidade,
e Alphen Midford não o conseguia acompanhar. E quando o monstro finalmente desapareceu, Alphen Midford explicou ao protagonista preocupado que o monstro tinha sido criado pelo Dr. Victor, porque só ele é capaz de criar tais monstros. Mas depois, reparou com entusiasmo que a rapariga começava a cair lentamente porque tinha as pernas enfraquecidas. E então, reconheceu que ela estava de facto muito assustada e perguntou-lhe se conseguia andar. Mas Esmeralda Vence, a tremer de medo, garantiu-lhe que estava tudo bem e pediu-lhe que regressasse à mansão. No final, quando lá chegaram, sentaram-se a conversar com uma caneca de chá, e o homem perguntou-lhe se ela estava melhor, mas ela assegurou-lhe calmamente que sim, e contou-lhe que Alphen Midford tinha dito há pouco que tinha tudo a ver com a íris negra, e confessou ao companheiro que não conseguia perceber nada. Qual era a conclusão para a criação de tais monstros? Mas Alphen Midford disse calmamente que, tal como tinha dito anteriormente, estas pessoas estavam insatisfeitas com o governo do atual imperador, mas não tinha a certeza se compreendia os planos de todos. No entanto, o seu principal objetivo era perturbar a paz atual e criar o caos na sociedade. Depois, olhando para a cara de choque do protagonista, acrescentou que não conseguia compreender todos os objetivos e métodos para os alcançar. Nessa altura, o protagonista perguntava-se se o lobisomem que tinham visto não teria sido criado como resultado de uma experiência desumana. Mas Alphen Midford informou-o calmamente de que assim era. Eram as experiências do Dr. Victor. Nessa altura, o protagonista, olhando-o com determinação, disse que o facto de aquelas pessoas estarem a tirar vidas inocentes e a provocar o caos. E é realmente horrível, e não há perdão para ninguém envolvido. Mas depois, Alphen Midford disse que estava a fazer tudo o que podia para apanhar esta organização e que agora precisava da ajuda dela. Mas ela concordou calmamente. E depois, colocando a mão no coração, informou-a com confiança de que não podiam permitir que as pessoas tremessem de medo para sempre. E ao ver uma rapariga tão determinada, Alphen Midford sorriu-lhe com afeto. Mas depois de se levantar do seu lugar, ele informou-a calmamente que já era suficientemente tarde para esta noite. Portanto, ela deveria ir para a cama. E amanhã voltariam a procurar o lobisomem. A rapariga apenas concordou. Depois, voltou para o seu quarto. E nesse momento, o lobisomem sem braço voltou para junto do Dr. Victor, no seu abrigo. E o homem, olhando-o preocupado, perguntou-lhe o que lhe tinha acontecido. E começou logo a olhar com receio para a sua ferida. E depois, prometeu que agora iriam ao laboratório e que ele a trataria de certeza. Na manhã seguinte, a protagonista, ainda um pouco sonolenta, bocejou e Alphen Midford olhou para ela e disse-lhe que ela devia estar muito cansada, pois tinham andado na rua todas as noites durante uma semana. Mas Esmeralda Vines disse calmamente que estava contente por não ter acontecido nada esta semana e que talvez o monstro pudesse ter desaparecido. Naquele momento, olhando para o jovem tão insanamente pensativo, a rapariga percebeu que era pouco provável. E então o rapaz disse que a íris negra não desistiria tão facilmente. E depois disse que se Esmeralda estivesse muito cansada, poderia descansar hoje. Nesse momento, ela disse com firmeza que não haveria descanso, pois hoje também estaria a ajudar Alphen Midford. No início, ele quis discutir, mas depois, com um sorriso, pediu-lhe que desse o seu melhor hoje. E a protagonista acabou por vaguear tranquilamente pelas ruas, como tinha feito durante toda a semana anterior, para atrair o monstro. E nesse momento, sentiu literalmente algo enorme a vir na sua direção, pelas costas. Mas não teve tempo de reagir. E então, no último momento, agarrando o braço da rapariga, Alphen Midford, que parecia loucamente assustado por a rapariga quase se ter magoado, conseguiu afastá-la do golpe, e depois perguntou-lhe, entusiasmado, se ela estava bem, mas ela garantiu-lhe que estava bem. Depois, pensou que o monstro tinha finalmente aparecido, mas não percebia o que lhe tinha acontecido. Depois, Alphen Midford olhou-o de perto e disse que, aparentemente, o Dr. Victor tinha decidido coser-lhe um braço novo. Depois disso, o tipo mostrou a espada e informou o protagonista de que agora era muito perigoso estar aqui. Então, ela começou a ficar atrás dele. E depois de ter efetuado a primeira série de ataques, que pouco ou nada fizeram para ferir o monstro, Alphen Midford apercebeu-se de que não seria assim tão fácil. Mas, no momento seguinte,
o monstro saltou instantaneamente tão alto que estava agora no ar, mais alto do que as casas, e agarrou na mão da rapariga e começou a levá-la à força para longe. Mas, nesse momento, foi abordado pela personagem principal, que lhe disse que tinha uma ideia, e acabaram por ir para o templo. Depois disso, ela saltou para o barco, seguida com grande expectativa pelo monstro. E então a rapariga virou-se para ele e gritou a Alfen Midford que ele devia ter agido. E ela agarrou no monstro e empurrou-o para a água e voou com ele. E o rapaz em voo, reagindo rapidamente, conseguiu cortar-lhe a cabeça. Mas a protagonista continuava a ter a certeza. Assim, estando na água, ainda se perguntava se tinham conseguido. Depois, olhando para o corpo afogado, já sem vida, percebeu que tinham conseguido. Depois, quando saiu a nado, encontrou imediatamente um jovem com a cabeça da fera nas mãos, que elogiou Esmeralda por ter feito um bom trabalho, e graças a ela, conseguiu terminar o trabalho muito mais depressa. Mas ela apenas lhe agradeceu o elogio, e pediu-lhe que a ajudasse a sair, o que ele fez, informando-a de que a rapariga tinha feito um excelente trabalho, e que o seu plano de hoje era realmente fantástico. Mas ela ficou um pouco envergonhada ao dizer que isso parecia dizer respeito a ele também, pois ele tinha feito a maior parte do trabalho, e depois agradeceu desajeitadamente a Alfen Midford por tê-la salvo. Se ele não tivesse feito isso, ou se tivesse chegado tarde demais, ela teria sido deixada deitada sem fôlego num beco qualquer. Mas depois de um vento frio soprar e ela começar a espirrar por estar encharcada, mas reparando na rapariga congelada, o jovem tirou imediatamente o seu manto e cobriu-lhe gentilmente os ombros. De manhã, a personagem principal acordou com o nariz a pingar e apercebeu-se de que estava definitivamente doente, o que não a deixou feliz. Mas, nesse momento, um jovem bateu à porta do seu quarto e perguntou-lhe se podia entrar por um momento. E a rapariga permitiu que ele o fizesse, embora não percebesse com que propósito ele tinha vindo. Depois, o rapaz aproximou-se da cama e tocou-lhe suavemente na testa com as costas da mão e perguntou-lhe se a febre ainda não tinha baixado. Mas ela disse-lhe calmamente que estava muito bem e que era apenas uma febre ligeira. Depois perguntou-lhe como tinha corrido e se o caso tinha sido encerrado, mas o homem disse que tinha acabado de regressar do palácio, onde tinha apresentado ao imperador a cabeça cortada do monstro como prova. O homem disse que tinha acabado de regressar do palácio, onde tinha apresentado ao imperador a cabeça cortada do monstro como prova, e depois entregou a cabeça à polícia, mas foi apresentada ao público como sendo culpa de lobos comuns e não de lobisomens. Depois, o protagonista pensou no assunto e percebeu que tinha sido feito para não alarmar as pessoas, e, literalmente, brilhou e disse que estava loucamente contente por o caso ter terminado em segurança. Mas, nesse momento, Alfen Midford olhou para ela com seriedade e disse que estava espantado por uma rapariga numa situação tão crítica ter tido uma ideia tão maravilhosa. Mas ela disse calmamente que queria muito, muito ajudá-lo, e acabou por correr tudo bem e ninguém se magoou. Mas, nesse momento, ao aproximar-se dela, o rapaz informou-a de que compreendia a sua intenção, mas que queria que a rapariga pensasse mais na sua segurança e que estava a falar disso agora como seus amantes, porque estava preocupado com ela. Depois disso, enquanto a protagonista estava literalmente a arder de embaraço e vergonha, ele disse calmamente que se ia embora, pois ainda tinha de tratar dos documentos do Palácio Imperial. Nessa altura, a protagonista, entusiasmada, pediu-lhe que parasse, e quando ele concordou, ela perguntou-lhe se podiam jantar juntos esta noite. Depois disso, o homem deu-lhe o seu consentimento e foi tratar dos seus assuntos, e a rapariga, ainda excitada, lembrou-se da sua frase de que ele se preocupava com ela como seu amante. Mas, nessa altura, o homem perguntava-se o que teria causado tais sentimentos estranhos em relação a essa rapariga. Mas explicou a si próprio que ainda estava a pensar em usar esta senhora nos seus negócios. Mas, desta vez, era demasiado perigoso. Era por isso que começava a preocupar-se. Não porque sentisse algo mais por ela. Depois disso, olhou pela última vez para o quarto da protagonista, pensou numa coisa e, resolutamente, deu meia volta e foi-se embora para fazer coisas mais importantes,